A maioria das pessoas, quando elas têm uma reunião em inglês onde elas têm que liderar, apresentar alguma coisa, elas acham que, o que vai me parar é falta de vocabulário, é a minha pronúncia, ou é o meu inglês. But actually, in reality, é o despreparo emocional e a falta de estrutura. I lived in Canada for 8 years e eu fiz várias apresentações because I went to school in Canada, school e high school. Aí eu fiz aula de drama, de teatro and so on, porque eu era uma pessoa extremamente shy e eu queria aprender a develop my communication. And this is what I do nowadays. I help people improve their communication in English and their pronunciation as well. And eu tenho some students that they have, actually, eu diria que 90% of my students são empresários, sorry, they're CEOs and company owners, so they deal a lot with clients and leading their own meetings. They have excellent communication in Portuguese. E o que eu tava pensando era que os brasileiros que eu tenho notado, eles se comunicam muito bem, tem aquele jeito de conversar, de vender. And so sometimes translating that, doing that in English is of course an extra challenge. So maybe you communicate well in English, mas tem que ter um preparo. Quando você está fazendo algo novo, for the first time, the second time, você não pode rely, então depender da sua memória mais a adrenalina. Quando você junta, dependendo da sua memória, mais a adrenalina, it's a terrible combo. It's a really bad combo. Então, doing this in a second language has to be a little different. Então, a não ser que você esteja tendo um meeting ou fazendo uma apresentação para avaliar o seu inglês, o seu cliente, o seu partner não vai estar avaliando o seu inglês. Os norte-americanos, right, canadenses, Americans, what they value is clarity, okay, transparency and structure. O brasileiro que tem a tendência a ficar contando história, vai nisso, vai nisso, they appreciate something that is clear and straightforward. So that's why you need structure. Então pensa comigo, se tem um serviço, algo que você precisa, e aí, in one person, here, there is a person que fala mais ou menos português, mas já tem uns resultados muito bons, um serviço, entrega um serviço muito bom. E aí tem uma pessoa que fala português super bem, mas os resultados são mais ou menos. Quem que você vai escolher? A pessoa que fala português mais ou menos, mas entrega algo melhor, right? Obviously. Então, o meu first point é scripting, que seria um roteiro. Agora, calma, eu não tô falando que você tem que fazer que nem um robô e memorizar o meeting inteiro. O script vai ser um safety net, uma rede de segurança. É algo que você vai fall back on, não é algo que você vai perform. Então, eu escrevi alguns pontos aqui simples for you. Você deve ter uma abertura, isso você memoriza, of course, que é who you are, what do you do, o tom da conversa. Você vai establish o environment, a vibe desse meeting. E aí, depois desse introduction, você vai para os seus próximos points que são relevantes. Os resultados que você entrega, your services, your story. Você pode escrever parágrafos se você quiser, but I wouldn't. Eu iria fazer bullet points, porque você precisa ter esse toolkit, esse mental toolkit, que é uma caixinha de ferramentas, que é, se você sabe, tipo, eu sou ruim de fazer perguntas e eu preciso fazer essas perguntas, eu vou escrever elas e eu vou memorizar. Aí tem esse vocabulário que eu sempre esqueço, eu vou escrever ele lá também. Você não pode basear, de novo, você não pode rely. Como é que é rely? Se depender só da sua memória, porque tem aquela adrenalina de fazer algo pela primeira vez e not a good combo. Quando eu comecei a ensinar, eu tenho o primeiro meeting, primeira conversa com a pessoa, eu tenho a bunch of points, and I still have it to this day. E as primeiras vezes eu usava bastante. Nowadays, I have it memorized. I don't need it anymore. Então não quer dizer que você vai fazer isso forever, but for the first couple of times, you need it. E agora o que eu adicionaria também são sentences para uma boa transição entre topics. Uma vez eu ouvi um advogado, que ele é bem popular no YouTube, no Instagram, e ele fala, let silence be your first word. E eu sempre tento trazer isso muito pra minha vida, que às vezes o silêncio pra gente parece ser mais longo do que realmente é. E quando você tá meio que desesperado pra preencher o silêncio, you can come across as anxious or out of control. Então sempre deixe your breath be your first word. This is something I'm constantly trying to apply as well. Mas o que eu recomendo é você ter frases de transição. Things like, before we move on, point. Just to give you some context, maybe a story.
The way I usually approach this. Alguns sentences assim para fazer um transition from one topic to another. Agora um ponto muito importante, frases de emergência. Emergência é just whenever you feel stuck, when you don't know what to say. For example, for me, quando eu tinha as minhas aulas logo no começo e algum aluno fazia alguma pergunta que eu não sabia, eu travava, eu ficava tipo, e era muito simples. Depois eu fui, agora, hoje em dia o que eu uso é I simply say, oh, I'm not sure about that. Let me search it up, let me find an answer and I'll get back to you. Simple as that. E no começo eu ficava tipo, Jesus, e agora? So you need to have these emergency phrases. Esse é o meu emergency phrase. When somebody asks me a question, a student more specifically, that I don't know, I just use that. Speak slowly. Tem muita gente que acha que falar devagar é um sinal de uma comunicação ruim ou que seu inglês não é bom o suficiente. And that is not true. As pessoas que eu mais sigo que falam sobre comunicação, que são Americans, whatever, eles todos falam pausadamente. They pronounce their syllables fully. And this, in my opinion, is one of the best ways to communicate. Porque o português, ele é muito rápido. E aí, quando você tenta colocar a música do português, vamos dizer, é muito rápida. E quando você tenta apply isso para o inglês, fica estranho, fica muito esquisito. E sim, tem muitos nativos, adolescentes principalmente, que falam tudo rápido, tudo atravessado. Mas se você quer estar in control of your meaning, if you want to sound confident, if you want to be clear, you have to slow down. Take your time, fully pronounce your syllables. O que eu mais vejo é a pessoa ela tá num meeting com um americano e o americano fala muito rápido, então a pessoa tenta match, ela tenta, sabe, match, meio que acompanhar o speed daquela pessoa. E ela se bate toda. Try to control that. You have to control it. Even if somebody is speaking faster e se atrapalhando tudo e parece que tá numa pressa, you need to keep your posture. Ok? Não quer dizer que você tem que falar que nem um sloth. Hello. Não. Mas keep your calm. Speak with your pauses. Finish your thoughts. Tente não se atropelar. Next category. What to say when you feel stuck. Então, quando você dá uma travada. Por exemplo, point one. Você tá explicando alguma coisa e você se embanana. Ok? Uma coisa que eu faço, que eu peguei das pessoas e foi sem querer, é quando você se embanana e faz blá, blá, e aí você volta. Eu acho isso horrível. E foi uma coisa que eu acabei pegando não sei da onde e eu tô tentando parar. What is the best thing you can do is you pause and you say, let me explain that in a simpler way. Let me rephrase that. What I mean is, don't make fun of yourself. Só pausa e usa um desses sentences. E aí, try to explain it again. Point two, one thing that you should never do is fake understanding. Fingir que você entendeu alguma coisa. E principalmente se alguém tá contando alguma coisa pra você, se um cliente tá falando alguma coisa, explicando alguma coisa, você tem permissão para interromper a pessoa politely, com educação. Trust me, você não quer depois ficar perdido, ficar com dúvida, it's the worst. E tem alguns sentences que eu gosto de usar. Sorry, could you repeat that a bit slower? Just to make sure I understood. Are you saying... Não. Aí você vê se você entendeu certo. Can you clarify that last part? Isso mostra também que você tá paying attention. Porque a pior coisa é quando a pessoa tá voando e você percebe que a pessoa tá voando na conversa. Então isso aí mostra também que você tava paying attention. And third point, buying time. Se você precisa de tempo para pensar. Tem alguns sentences também. That's a great question. Let me think for a second. Let me make sure I answer that properly. And then you think. Ou você faz que nem eu fiz, alguma variação de I'm not sure about that. I'm gonna search it up. I'm gonna check with so and so person. I'm gonna check with my team. And I'll get back to you on that. E aí você anota e depois you get back to that person. E agora eu vou te dar my ultimate tip. It's the best advice ever. I use it till this day. My students use it as well. E sempre funciona. Eu uso isso até hoje quando eu tenho que ligar para um banco no Canadá ou quando eu fui ver os negócios da Apple do meu celular e eu fui ligar para alguém em inglês. Eu sempre começo a conversa assim. Eu falo, Hi, I'm still learning English. I'm working to improve my English. So I would like to thank you for your patience in advance. Porque naturally, a pessoa que está do outro lado, quando você fala, obrigada pela sua paciência in advance, a pessoa vai falar mais devagar, ela vai falar mais clearly. Porque você falou obrigada pela sua paciência, agora ela vai querer meet esse standard.
Até hoje, nunca deu errado. E a pessoa é much more polite, porque ela sabe que você tá trying. E aí, às vezes, até ela solta, nossa, your English is good. Eu fico, thank you. Esse vídeo vai ter que ter um monte de corte, que eu fico tossindo demais. It's the air conditioning. Here's the overall perfect structure for you. Number 1, a script to fall back on. Um script para você ter como um safety net, uma rede de segurança. Number 2, a speaking strategy, right? Speaking slowly, clearly. And number 3, the recovery language. Então, que nem eu falei, você salvar algumas frases de emergência, algumas frases de transition. Structure é importante em tudo, em todos os presentations. Claro que daí aos poucos vai coming to you naturally, but when you're doing it for the first few times, you need to have the structure. Os próprios nativos, lawyers, business owners, they do this. Eu tenho um exemplo muito engraçado. Eu tava fazendo uma apresentação de ciências, eu acho que eu tava tipo no grade 10. E eu lembro que essa apresentação a professora ela deu num dia, a professora de ciências, e ela falou: é pra amanhã e quem não tiver pronto, eu não quero saber, é um automatic zero, tipo um zero direto. E eu tava bem tensa. Aí eu fiz a minha apresentação, pratiquei bastante, fiz um script, porque a coisa mais feia que eu acho é quando a pessoa tá apresentando e ela fica lendo dos slides. Poxa, tem que memorizar pelo menos uma coisa ou outra. Não dá pra você ficar olhando assim pra tuas costas. E aí eu pratiquei pra caramba, fiz minha apresentação, great. Aí foi a minha amiga. I love her, mas aquilo vai sempre ser one of the funniest things ever. O PowerPoint dela, ela tava falando sobre the bone marrow. Agora eu não lembro o que é bone marrow em português. Alexa, how do you say bone marrow in Portuguese? Bone marrow, em português, medula óssea. Medula óssea. E a palavra narrow é algo que é estreito. E aí a minha amiga ela olhou que estava escrito, viu como a pessoa não preparou, né, nem estudou. Ela viu que estava escrito bone marrow e ela olhou pra sala e falou: because the bone is narrow, porque o osso é estreito. Ao invés de falar medula óssea, bone marrow, ela falou bone is narrow. Então assim, aí eu fiquei olhando assim, tipo, será que mais alguém viu isso? Ouviu isso? It was hilarious. Então veja, you need to prepare, you need to study. Não é só preparar os scripts e aí, agora eu tô ready to go. No, read through it. Present it to the mirror once or twice. Present it to somebody else. Pelo menos as primeiras vezes, be prepared. If you have a structure, if you speak slowly, everything we talked about, you will achieve what you want, which is de ter uma comunicação clara, de lead your meeting, e você se sentir like, oh, I did it. And I always say, você tem que sempre estar working para ter uma pronúncia melhor, ter uma comunicação melhor. É por isso que eu tenho o curso PCM, que é pronúncia e comunicação máxima, que é para ajudar os brasileiros a terem uma pronúncia mais bonita, mais limpa. So always be working on your pronunciation, on your communication. Like I said, if you prepare, you can do it. Usa esse structure, remember to speak slowly, and you got this.